Agora a gente vai falar dos dois conceitos que também, de certa forma, são fundamentais aí em redes, que é o encapsulamento e o two-way handshake. Então, o encapsulamento, como diz no slide, é o processo de adicionar informações em cada camada no modelo de rede quando os dados são enviados. Então, por exemplo, eu vou enviar uma informação, uma mensagem aqui do meu computador para o computador do meu amigo, tá? Eu vou acessar lá a aplicação web, e daí a aplicação web, né, por conta própria ali, né, diretamente pela interação, ela já vai ser responsável pela camada dela, né, então ela vai encapsular aquela informação e vai montar um pacotinho. Essa informação vai para a camada 6, vai para a camada 5, camada 4, camada 3, e basicamente todas as camadas vão se encapsulando aí, né, num único conteúdo, até chegar aí na camada 1. Chegou na camada 1, enviei essa informação aí para a máquina, então, para a máquina destinatária, né, que vai receber aquela mensagem, ocorre o processo de desencapsulamento, que é o processo inverso. Então, é quando os dados são recebidos e as camadas retiram as informações extras. Então, as informações extras seriam as informações de cada camada para entregar os dados originais, né, para entregar de fato o conteúdo que eu quero passar. Dando um exemplo prático, porque é um pouco teórico, um pouco confuso, um exemplo prático seria o seguinte: então, um site é acessado via navegador na camada da aplicação, então eu vou acessar lá um e-mail, né, vou acessar a aplicação de e-mail na camada 7 e aí eu envio um e-mail. A camada 7 vai encapsular essas informações, né, vai ter os dados brutos do e-mail que eu quero mandar, aí a camada 7 vai adicionar uns cabeçalhos para dizer, né, para manter as informações da camada 7 e vai mandar para a camada 6. A camada 6 vai encapsular também algumas informações que ela precisa, que são usadas na camada 6, né, a camada de apresentação, e vai passar para a camada 5, que é a camada de sessão. A camada de sessão, por exemplo, vai passar para a camada de transporte, que também adiciona um cabeçalho TCP. Então, por exemplo, a própria camada vai dizer, ó, essa informação aqui, esse protocolo aqui vai ser o TCP que a gente vai usar. Aí passa para a seguinte camada, que é a camada de internet. Aí a camada de internet, por exemplo, vai adicionar um cabeçalho IP. Então vai dizer, ó, eu quero enviar para aquela máquina que está naquele endereço. Então, isso acontece. E aí essa informação é enviada para a próxima camada, que é a camada de acesso à rede, então, que adiciona um cabeçalho internet, por exemplo, e aí por fim os dados vão pela rede e no destino, e esse processo é desfeito, né? Então ocorre aí o desencapsulamento. Então vai acontecer a informação inversa. Aqui tem uma imagem que demonstra um pouco melhor. Então a gente é o transmissor, né, no exemplo que eu estou dando. Camada 7 tem aqui os dados. Aí a camada 7 vai adicionar algumas informações que ela precisa, né, para transmitir aquela comunicação. Aí vai passar para a camada 6, que vai adicionar uns cabeçalhos com algumas informações. Camada 5, 4, 3, 2, 1. E assim que chega no receptor, então na máquina que vai receber aquela informação, acontece o inverso. Percebem que a camada 1 já consumiu, então, os cabeçalhos que ela precisa. Aí vai cada vez diminuindo, camada em camada. Então a camada 2 vai pegar as informações que ela precisa para trabalhar, para funcionar. E vai retirar, né, essa informação daquele encapsulamento, né, daquele conteúdo, né, justamente fazendo o desencapsulamento, e aí vai passando então para a camada 4, camada 5, camada 5, camada 6, por fim restam somente os dados, e aqui então, por exemplo, se fosse um e-mail, né, a aplicação de e-mail receberia então os dados daquele e-mail que foi enviado, e poderia então, por fim, né, ler o conteúdo da informação. Beleza? Então aqui tem uma imagem mais representativa desse processo. O Three-Way Handshake ele é um processo utilizado para estabelecer uma conexão TCP confiável. Tá? TCP a gente vai aprender nas próximas aulas, mas é basicamente um dos protocolos mais utilizados aí para comunicação. Então a gente aprende o Three-Way Handshake porque ele vai vir a calhar, ele vai ser útil em algum momento, tá? Por exemplo, quando a gente quer aprender sobre um certo ataque ou quando a gente vai ter um exemplo legal no escaneamento de portas, tá? Mas basicamente, então, o TCP ele é utilizado para estabelecer essa comunicação confiável entre o cliente e o servidor. Então aqui é o cliente, né? E quando a gente fala cliente é basicamente o usuário, na maioria dos casos, né? A nossa máquina, por exemplo, e o servidor seria aqui, é um exemplo, uma aplicação web. Então, para a gente firmar essa comunicação e estabelecer que, por exemplo, a gente está comunicando, a gente usa o Three-Way Handshake para startar, né? Para iniciar essa comunicação. Então a gente envia primeiro uma flag SYN, né? A gente chama, né, dentro do protocolo TCP tem algumas flags, e basicamente a flag SYN é de synchronize, então a gente vai enviar para o servidor que a gente quer sincronizar com ele, certo? Aí o servidor ele vai responder, beleza, vamos sincronizar a knowledge, né? Então ele vai enviar um SYN ACK. O ACK é o the knowledge, então beleza, você quer sincronizar, vamos sincronizar, e eu estou de acordo com isso, né? Eu tenho um entendimento dessa comunicação, e aí por fim, né? Então o cliente fecha a comunicação e estabelece a comunicação mandando uma knowledge de volta. Então o cliente manda, vamos comunicar? O servidor responde, sim, vamos comunicar. E aí o cliente responde, beleza, então fechou. E daí acontece o aperto de mão, né, que seria a tradução de handshake e three-way, né, porque são 3 vias, então envolvem aqui 3 pacotes no momento da comunicação.
Existem algumas outras flags também do protocolo TCP. Por exemplo, a flag fin, que serve justamente para finalizar uma comunicação. Então, a partir do momento que eu já comuniquei com o servidor tudo que eu queria, eu quero finalizar a comunicação, então eu mando uma flag fin para ele devolve com uma fin ACK, e daí eu dou uma ACK e beleza, a comunicação aí se encerrou. Então esse túnel que a gente criou, né, nessa conversação está encerrada. E tem algumas outras flags, por exemplo, que não são tão comuns, mas uma delas pode ser citada, a RST, que basicamente é o servidor respondendo que aquela conexão não deveria existir. Então, quando o servidor responde com RST, a comunicação não é estabelecida e não é realizada. Tá? E aí só um exemplo, né, de como a gente pode aproveitar o conhecimento do Three-Way Handshake. Tem um ataque chamado SYN-FLOOD, que basicamente consiste no usuário então enviar um SYN para fazer a comunicação com o servidor. Aí o servidor responde sim ACK para iniciar aquela comunicação, só que o usuário ele não responde com ACK. Então o servidor ele vai abrir uma porta específica para iniciar essa comunicação, só que essa porta vai ficar esperando alguém, né, esse canal vai ficar esperando alguém responder, né, no caso o cliente responder com o último ACK. E aí o servidor ele tem uma quantia limitada, né, de canais que ele pode abrir ao mesmo tempo. Então um ataque de SYN-FLOOD basicamente ele abusa dessa etapa e mantém o máximo de canais abertos possíveis até que ele esgote a maioria dos canais, né, a capacidade máxima de canais que o servidor pode deixar aberto. Então, assim que o cliente consumiu todos os canais, qualquer outro usuário legítimo, por exemplo, que queira acessar essa aplicação web ou esse servidor, não vai conseguir mais, porque todos os canais estão ocupados, então o servidor não vai conseguir responder novas comunicações e novas conexões. Então, isso seria um ataque aí de SYN-FLOOD, que seria um ataque que visa a negação de serviço, né? Então, a gente afetaria a disponibilidade daquele serviço, evitando, né, e proibindo, né, então negando o acesso de outros usuários para aquela aplicação, e a partir disso, obviamente, a aplicação, né, se é um e-commerce ou qualquer aplicação no geral, vai ter prejuízo, né, com essa ação. Mas hoje em dia é raro tu encontrar uma aplicação vulnerável a SYN-FLOOD, porque a maioria dos dispositivos já estão assim treinados, né, e adequados para evitar esse tipo de ataque.